o Espiritismo coloca na metafísica questões que nós não tínhamos até então. Então veja, até quase em Kardec, imaginava-se que a alma era imaterial. O que nós vamos ter, que o Espiritismo vai explicar, é demonstrar que a alma continua sendo imaterial. E quando Kardec vai falar de perispírito, Beto, quase todas as vezes, raríssimas vezes, ele usa a expressão corpo espiritual. Ele vai usar envoltório. O nosso perispírito é um envoltório, né? E para poder entender isso, a gente precisa da física moderna, porque os espíritos anteciparam a física moderna. Eles vão dizer assim, o espírito, a alma, é como se fosse uma força que, exercendo essa força sobre a matéria do mundo espiritual, gera uma forma. Entendeu? Então, o envoltório espiritual, em verdade, é como se fosse o espírito é um foco imaterial que age sobre um pleno, que é a matéria do mundo espiritual, e gera uma forma. Então, mas isso o espírito faz a todo instante? Não, isso aconteceu quando desde que ele está agindo enquanto partícula, até chegar ao espírito puro. Em todas essas fases, ele é um foco agindo sobre um pleno, que é a matéria do mundo espiritual. Então, o Espiritismo, quando faz essa definição, veja só, ele já está falando de física. E ele já está falando de física, de moral e de definição da psicologia. Então, o Espiritismo, ele entrelaça essas três ciências. Não tem como falar do mundo espiritual sem falar da física, não tem como falar de que nós somos almas encarnadas e espíritos, seremos espíritos encarnados sem falar de psicologia, sem falar de moral. Todos os assuntos estão entrelaçados. Por incrível que pareça, quando você pega Platão, ele fez isso, gente. Platão, ele falou de que havia o mundo das ideias, ele vai dizer que o mundo físico é um mundo dual, que o mundo das ideias é um mundo uno, e vai ter isso presente no Espiritismo. Porque você qualificar o mundo espiritual como sendo um mundo dual é o que Kardec combateu, gente. Só que a gente tem que saber ter olhos para ler. Porque no Céu e Inferno, Kardec vai dizer assim, as igrejas e até mesmo o materialismo adotam o duplo conceito do bem e do mal, que é a definição da moral, gente. Vai definir como tendo a força do bem e a força do mal, e que uma é contra a outra. E aí vai surgir a ideia de que você tem castigo e recompensa para gerir a moral. E vai trazer uma semelhança de dor e prazer como sendo os fundamentos da moral. Isso tudo, gente, é tudo uma visão materialista que penetrou nas igrejas. E que depois ganha um novo contorno no materialismo que se diz científico, entendeu? Então, o duplo conceito do bem e do mal é o princípio que o Espiritismo vai demonstrar que é falso, e aí nós vamos descobrir que a dualidade é do mundo físico e que a matéria do mundo espiritual não tem essa dualidade, gente. Não tem. O mundo físico, eu consigo causar um impacto, né? Não consigo? Se eu pegar dois objetos e colocar um em direção ao outro, ele vai bater. E qual é o fundamento desse bater, né? É o fato da gente ter negativo e positivo. Entendeu? Então, o campo elétrico desse material e o campo elétrico desse material aqui, ó, eles se repelem. Então, o toque que está acontecendo aqui, em verdade, se a gente for estudar, não é um toque físico. Se eu for olhar esse objeto aqui, se eu for examinar esse objeto nos detalhes do que ele se constitui, nós não vamos encontrar bolinha dura nenhuma, né? O átomo é um campo. Então, o que aconteceu aqui quando os dois se bateram é como se fosse o campo de um repelindo o campo do outro. Então, no mundo espiritual, nós vamos ter isso? Não vamos. Porque todos os seres no mundo espiritual, eles emanam, a partir desse foco que é o perispírito, como se fosse emanação de luz, que é o campo que a gente gera à nossa volta, e vai ao longe, e carrega o que a gente sente e o que a gente pensa. Então, essas são as características físicas do mundo espiritual. O que eu estou dizendo aqui? É que a moral autônoma do espiritualismo racional ganha uma nova dimensão no espiritismo, porque nós vamos ter a física dessa moral.
que é a física do mundo espiritual. Por isso que o espiritismo tem que ser estudado com muito cuidado. Porque é engraçado, né? Mas se alguém for discutir, mas será que o espiritismo ele é uma teoria realmente de autonomia? Gente, o espiritismo é um complemento das ciências filosóficas, é um complemento da psicologia espiritualista do século XIX, que estudava a moral como sendo uma moral autônoma. E a moral autônoma é a moral que nasce do exercício da vontade, ou seja, da liberdade. Eu tenho a plena escolha de agir. Mas eu vou agir conforme o quê? Aí é que está o engano, quem pensa que cada um vai agir conforme pensa. Isso não é autonomia, gente. Agir como cada um pensa é uma visão materialista. Nós vamos agir conforme uma lei única. E essa lei é a lei de Deus. Mas como que eu vou compreender usar a lei de Deus? Eu uso a inteligência para entender a lei de Deus no campo da moral. E é isso que falava Platão, fala o Espiritismo. A razão é quando você emprega a sua inteligência para compreender a lei de Deus. Tá? Mas eu só consigo compreender a lei de Deus? Não, você também sente a lei de Deus. Por que você sente a lei de Deus? Porque todos os seres sentem a lei de Deus. Porque nós estamos interligados. E nós todos estamos interligados com Deus. Então, mas isso está presente na metafísica espírita? Está. Então, Beto e Lauro, falta a gente pegar as teses da proposta espírita e a gente unificar no entendimento metafísico, psicológico e moral para que a gente tenha a visão do todo. O espiritismo não é para ficar estudando, gente, de pedacinho para pedacinho. A gente tem que ter uma visão de todo. E daí, da visão do todo, você desce para o entendimento esmiuçado e detalhado. Se a gente ficar falando do espiritismo só de caridade, o espiritismo é caridade. Tá, e o que é caridade? Caridade é a expressão do sentimento e do entendimento da lei. Mas o que é o sentimento? E aí já estamos falando da condição do espírito. Então, só o espírito humano consegue ter o domínio da própria inteligência. E qual que é o domínio da inteligência? A vontade. A vontade é o domínio da inteligência. Da inteligência, segundo as leis de Deus. Então, não é da inteligência, é da razão. O que é a razão? Usar a inteligência no sentido de compreender as leis de Deus. Qual é o referencial? A consciência. Eu tenho as leis de Deus presentes na consciência. Então, eu vou usar a razão para compreender as leis que estão em mim mesmo. Mas estão também na relação com os outros. Então, o espírito, gente, na concepção espírita, eu posso partir pela física, posso partir por qualquer caminho. Mas se o mundo espiritual é um pleno, gente, e a sua alma imaterial age sob esse pleno, dando origem à sua expressão, que é o perispírito, os outros não estão fazendo a mesma coisa? Agindo sobre o pleno? Então nós estamos todos sintonizados. Porque a matéria é só um pleno, que nós, seres imateriais, colocamos o nosso pensamento nele e a gente gera, então, um foco, que é o perispírito, que irradia a sua volta. E essa irradiação à volta conecta todos nós. Então, entender essas conexões que nós temos entre todos os seres, gente, do mais simples ao mais complexo, é entender as bases da moral espírita, ou seja, a metafísica espírita. Tem trechos de fundamental importância que a gente vai encontrar na doutrina e que a gente precisa estudá-las com profundidade para conseguir conectar quando for necessário. Entendeu? Então, veja só. A natureza jamais se opôs a ela própria. Por que ele está dizendo isso? Porque se você for mais para cima, isso aqui é na Gênese, ele vai estar falando da questão da falsa ideia, que é dizer que você tem a força do mal e a força do bem. Então, Beto e Lauro, e aqueles que estão aqui nos acompanhando, a maioria das pessoas teve a sua educação moral em duas vertentes, o materialismo e a religião, né? Então, muitos foram educados nas igrejas e também receberam educação no colégio. O colégio, gente, a maioria deles é heteronomia. Competição, ver quem sabe mais, quem sabe menos, decorar. Tudo isso é heteronomia. Né? Castigo, recompensa. Você fez direitinho, então você vai ser recompensado. Você não fez, você vai ser castigado. Entendeu? E outra, todo mundo na autonomia está num determinado nível e vai aprender a partir do nível em que está. Então não faz sentido competição.
Então, quando você vai para o colégio e existe comparação, é um absurdo que se faz com criança e jovem. Porque quando você compara e obriga a pessoa a se sobressair, ela vai usar o que a falsa ideia propõe, que é mentira. E aí a gente vai ter toda aquela estrutura de mentira que é do colégio, né? Que todo mundo cola para conseguir ter um desempenho melhor. E decorar não significa ser melhor ou mais inteligente. E se a pessoa for mais inteligente, é porque ela já teve mais tempo de vida enquanto alma. Então, não, comparação é absurdo. O que a gente deveria ter é a cooperação, que aí sim, nós vamos fundamentar uma nova moral. Mas por que tem competição? Porque o materialismo adota a ideia de que os seres são diferentes em si em função da sua constituição. Ah, se eu sou mais inteligente é que eu tenho um corpo que dá condições de ter mais inteligência, então eu sou superior aos outros. E aí vem a ideia de que o mais forte predomina, que é a ideia do bem contra o mal, entendeu? Então, quando você vai para a igreja, ele vai deixar isso mais explícito ainda. Ele vai dizer assim, Deus, a nossa alma é semelhante à do anjo, então tem toda a sabedoria. Mas alguns Deus deu um corpo que abafa essa inteligência. Então ele tirou os mais ignorantes, aqueles que Deus tirou mais valores para viver a experiência no mundo, que é a tentação do mal. Essa é a tese. E se você ceder à tentação do mal, você vai para o inferno, divide o reino em dois. Então essa é a tese do duplo conceito do bem e do mal, que vai girar tudo em torno de castigo e recompensa. Não existe no mundo espiritual nada que se oponha a ele próprio. Então, os espíritos apresentando para Kardec dizem, não há na natureza nada que se oponha a si mesmo. Não há no ser humano um egoísmo natural. O egoísmo é uma escolha infeliz. Então, ele vai dizer assim, o brasão do universo tem só uma unidade, só uma divisa, unidade e variedade. Né? Porque até a própria dualidade do mundo físico não é real. Você vê assim, dor e prazer são contrários. Não são. São complementares. Porque o animal, ele sendo um ser que ainda não tem domínio da vontade, ele vai ser impulsionado por dor e prazer. Dor para cessar o movimento, prazer para provocá-lo. Então, gente, provocar e cessar movimento é dualidade? Não. São complementares, para que você consiga ter uma ação, concorda? Se você não concorda, eu poderia fazer uma experiência, depois você faz com o Lauro, Beto. Você faz assim, deixa ele parado e dá um choque, ele vai dar um pulo, entendeu? Então, o choque foi para você dar o pulo. Então, veja assim, a dor cessa a ação. O prazer provoca a ação. E aí você faz um ser que é inerte agir segundo o instinto. Então, o ser humano vai agir por meio disso, de impulsos, ou ele vai agir por meio de vontade?